Começa agora. Se liga na dica. Especialistas da CIL trazendo conhecimento até você. Se liga na dica, mais um episódio para você. Os especialistas da CIL trazendo informação para você que precisa de informação. Hoje em dia, quem não se informa, olha, fica para trás, hein? E a gente tem esse propósito, trazer para vocês informação para você atuar muito bem na sua área. Especialistas da CIL, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Depende da hora que você aí, ouvinte, está ouvindo o programa. A gente está gravando de dia. Tá de dia aqui, gente? Eu já não sei mais nada, é isso? Isso mesmo. Gente, eu tenho aqui os especialistas da CIL. Nelson Volick, como vai? Tudo bom, Luiz? Robson Jorge. Tudo bom, Luiz? Tudo jóia. O assunto de hoje, desse episódio, qual será? Vamos falar um pouco sobre os fatores de correção da tabela de capacidade de corrente. Bacana, e hoje tem pergunta, né, Luiz? Manda ela. É, porque o episódio de hoje começa com uma pergunta. A pergunta do João Leonardo, lá de Teresina, no Piauí. Quais são as correções que devem ser feitas no valor da capacidade de corrente do cabo? Bom, Luiz, tudo começa na norma NBR 5410, que é a norma de instalação elétrica de baixa tensão. Essa norma, ela dá um valor de capacidade de condução de corrente para cada método de instalação, se for 2 condutores carregados, 3 condutores carregados. E esse valor que a gente pega, na maioria das vezes ele precisa ser corrigido. Por exemplo, a primeira correção é com relação à temperatura ambiente, porque a temperatura da norma, ela é baseada em 30 graus, a temperatura ambiente de 30 graus. E se a temperatura ambiente média for maior do que 30 graus? O cabo, ele esquenta. E o cabo é um metal. Quando o metal esquenta, ele dilata, aumenta a resistência elétrica dele, né? E isso faz com que reduza a sua capacidade de corrente. Mas isso também acontece o inverso, abaixo de 30 graus. Por exemplo, um ambiente com 20 graus, o cobre ele vai estar contraído, a resistência elétrica dele vai abaixar e vai aumentar a sua capacidade de condução de corrente. Então, nesse caso, quando a gente faz a correção de temperatura, nem sempre diminui o valor da sua capacidade de corrente. Ele pode até aumentar o valor da capacidade de corrente. E existem outros fatores. Robson, fala para nós sobre outros fatores de correção. Bacana, Nelson. Um dos principais fatores de correção na NBR 5410 é o agrupamento de circuitos. Ele está relacionado ao número de circuitos dentro de um mesmo conduto. No caso de um conduíte, de um eletroduto... Sim, o eletroduto é o mais usado. O mais usado, o tradicional. Nós podemos ter um único circuito, ligando uma única tomada. Quando passarmos o segundo circuito para um circuito de iluminação ou uma única tomada... No mesmo eletroduto, começamos a ter os fatores de correção. E esses fatores, eles vão diminuir a capacidade de corrente dos cabos ou dos condutores. Por quê? Porque eles vão considerar o aquecimento mútuo dos cabos e a limitação da quantidade do ar para a dissipação térmica dos materiais. E isso é um fator que limita também o uso de muitos circuitos dentro de um eletroduto, Sim. né? Independente do agrupamento. Perfeito, perfeito. Isso acaba limitando, Nelson, porque a própria NBR 5410 ela vai trazer um limite para direcionar os profissionais dentro dos projetos com relação à taxa de ocupação máxima dentro dos eletrodutos. Então, em geral, para 3 ou mais condutores, nós podemos ocupar no máximo 40% do eletroduto. Sim, e isso também para conseguir colocar os circuitos e tirar os circuitos, porque se você deixa tudo lotado dentro do eletroduto, é um problema para você tirar um circuito lá de dentro. Sim. Então a norma já prevê isso, né? É uma realidade muito distante que a gente acaba percebendo nas manutenções, é que em geral nós vamos colocando cada vez mais circuitos, improvisando e não conseguimos realizar a correta aplicação desses fatores. E aí quando temos um problema na instalação, ele muitas vezes está relacionado ao aquecimento dos cabos pela redução da sua capacidade de corrente. Então aplicar Sim. os fatores de correção
é a garantia de você ter um produto bem dimensionado. Porque uma instalação nova, um projeto novo, tem que seguir 100% NBR 5410. Quando nós vamos para o mundo da reforma, aí a coisa fica difícil. Porque os eletrodutos de 30, 40 anos atrás não previam o aumento de capacidade de consumo, o aumento de carga. Então não tem espaço para passar tanto eletroduto, ou melhor, tanto condutor elétrico dentro dos eletrodutos que já existem. De maneira prudente, hoje a regra ela mudou um pouquinho. Hoje a ideia, a concepção no projeto é não economizar na inserção de eletrodutos dentro de uma residência. Exatamente. Garantir a maior dissipação térmica dos condutores é garantir o maior aproveitamento térmico deles. É isso aí. É muita informação, hein? É conhecimento para você que está aí prestigiando. Muito obrigado. O nosso episódio que está chegando ao fim. É isso mesmo? Nelson, suas considerações finais para esse episódio. Não economizem nos eletrodutos, levem em consideração os fatores de correção. Isso é importante. Robson Jorge. Bacana, pessoal. Mais um episódio com muita informação rica, ó. Temos a tabela do eletricista disponível no nosso site para download e também em nosso app. Não se esqueçam. E você pode fazer a sua pergunta, Nelson, nas redes sociais. Aqui embaixo do link, tem um linkzinho aqui para você entrar e fazer suas perguntas. Tem um canal de dúvidas, né? Sim, no site da CIL, na área do eletricista, tem uma área de dúvidas técnicas. Pode mandar que a gente responde. Pessoal, obrigado pela sua audiência. Tem muito mais para você logo mais. Você ouviu? Se liga na dica. Até o próximo episódio.